104,9, Rádio Comunidade. O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Toda quinta-feira, às 11 horas, programa Mediação em Ação. Um bate-papo cheio de reflexão e autoconhecimento, com a mediadora Terezinha Henriques e seus convidados. Venha se tornar a transformação que você quer ver no mundo. Toda quinta-feira, às 11 horas. Começa agora pela Rádio Comunidade o programa Mediação em Ação, com Terezinha Henriques. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade, bom dia, Lula. É quase um mês longe, né? Sentimos muita falta, principalmente dessa audiência, dessa interatividade aí com os ouvintes. Sentimos falta do frio, mas não deixamos aí o ouvinte na mão, né? Nós apresentamos algumas reprises, o Lula deu um jeitinho lá, e de onde nós estávamos, ele conseguiu gravar os programas, nós trouxemos umas músicas, pedimos inclusive que os ouvintes nos mandassem receitas, mas ainda não mandaram, estou aguardando, mas de qualquer forma estamos aqui com muitas novidades dentro da área da mediação. Na semana passada, no dia 7 de julho, nós fizemos uma manhã de autógrafos com os autores do livro Artesãos da Paz, um projeto desenvolvido a 3 mãos e que hoje está o maior sucesso. Tanto que no dia, todos os livros que nós levamos foram vendidos, os livros são físicos, é um livro escrito por vários mediadores e é vendido pela Amazon, no e-book e também no físico. Se alguém quiser comprar o livro, eu vou deixar aqui meu telefone na rádio, pode ligar para mim que a gente dá um jeito de entregar o livro para vocês, ok? Então, na semana passada tivemos essa atividade, foi bem intensa, realmente, toda essa trajetória aí, do último dia que estivemos aqui até hoje. Mais uma trajetória de muitas atividades, espero que os ouvintes também tenham tido semanas e dias bem felizes. Bom dia de novo para todos. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estarmos novamente juntos aqui ao vivo, né? E agradecemos aí essa audiência maravilhosa, esse público maravilhoso que gosta de ouvir sobre os conflitos, né, sociais, conflitos, as causas desse conflito, procurar saber, né, entender e a gente sair daquela vida que parece anestesiada, né, e sem entender o porquê dos sofrimentos, dos conflitos. E a causa é muito importante a gente saber, porque só quando nós tomarmos consciência do porquê estamos vivendo sem qualidade de vida, tomarmos consciência real, é que a gente vai começar a reivindicar de uma forma mais efetiva os nossos direitos, né? E aí eu separei aqui um áudio, o nome dela é Flávia, da USP, falando sobre os problemas urbanos, né? Porque os problemas urbanos, eles, na verdade, são os causadores principais dos conflitos entre as pessoas. Porque as pessoas não vivem bem, ficam insatisfeitas com a falta de qualidade de vida, e aí qualquer situação que haja entre um ser humano e o outro
é motivo para conflito, explosão, briga, né, e etc. e tal. Então, vou pedir aqui o nosso amigo aí, Lula Siqueira, também um grande abraço para ele aqui, estou vendo ele pessoalmente depois de um mês. Um abraço também na Patrícia Piquet, e é bom ter contato direto aqui dentro da própria Rádio Comunidade FM 104,9. Então, eu vou pedir para colocar esse áudio da Flávia, da USP, e pedir para a Terezinha fazer uma associação entre isso e entre os conflitos e a mediação. Ok, vamos lá. Grandes cidades como São Paulo continuam a crescer e expandir seu território de maneira desigual e desordenada. Com isso, diversos problemas surgem em consequência dos vários anos de falta de planejamento. A professora Ana Cláudia Castilho Baroni, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica alguns fatores que interferem na organização e no crescimento urbano. O desenvolvimento urbano, ele está associado a múltiplos fatores que dizem respeito, por um lado, às formas da intervenção pública sobre a cidade, né, as formas de regulação do território e de investimentos públicos que se fazem sobre esse território urbano, mas também as maneiras como essa cidade se insere na dinâmica global de produção. E, portanto, não é que a cidade cresce de uma maneira desordenada. O problema é que ela cresce de uma maneira ordenada a partir de determinadas prioridades, de determinadas pressões, de determinadas forças que atuam sobre o território e acabam gerando uma cidade configurada com essas disparidades, né, com esses níveis de contraste, de desigualdade entre as diferentes partes que a compõem. A professora diz que, além da complexidade das construções urbanas, existe também uma disputa de investimentos públicos nas áreas de grande concentração econômica, que contém, sobretudo, grandes empresas e corporações. Essa disputa acaba por prejudicar a população que não está inserida nessas áreas, principalmente as que vivem na periferia. As classes econômicas, vamos dizer, os grupos sociais que estão localizados nos lugares mais próximos desse centro urbano, aonde se desenvolvem as principais atividades econômicas da cidade e, portanto, as principais atividades econômicas do país, esses grupos vão ser favorecidos por esse tipo de encaminhamento dos investimentos públicos na cidade. Eles vão ser muito mais favorecidos do que toda a população que vai ser atraída para a cidade, mas que não vai ter condições de acesso a esses lugares centralizados, né, esses lugares centrais, e que vão acabar, então, ocupando a periferia e vão também ter muito mais dificuldade de acesso a esses investimentos e aos próprios benefícios dessa urbanização. Com o meio ambiente não é diferente. Devido ao avanço desenfreado da ocupação urbana, diversas áreas que necessitam da preservação ficam suscetíveis. Ana aponta para os principais riscos. A gente tem a ocupação, por exemplo, no entorno da represa Guarapiranga, que é uma área ambientalmente protegida, mas que foi toda ocupada por esse processo de intensa urbanização. Ou então, a gente tem, por exemplo, a ocupação das áreas de risco, né, nas bordas dessa área metropolitana, que são, na verdade, os limites da bacia do Alto Tietê. Nesses limites, o terreno começa a ficar acidentado. São os limites, são os topos de morro. E nesses lugares, a urbanização não é recomendada, porque com esses terrenos muito acidentados, os riscos de ocupação são muito sérios, né? Acaba acontecendo uma série de deslizamentos. As chuvas provocam deslizamentos dessas áreas quando elas são ocupadas, né? Quando elas são, em primeiro lugar, desflorestadas e depois, quando se constrói sobre elas, acaba acontecendo uma série de problemas. A professora diz que uma possível solução para os problemas ambientais está no melhor aproveitamento das áreas já urbanizadas que apresentam diversos imóveis e terrenos desocupados. Esses espaços poderiam abrigar famílias que poderiam ser deslocadas das áreas de risco. A solução para esse problema tem que passar por um adensamento
das áreas que já são ocupadas pelo processo de urbanização e que não são ambientalmente frágeis e que possam passar por um processo de maior ocupação. Né? A cidade de São Paulo e as cidades brasileiras, de uma maneira geral, elas têm um padrão de urbanização muito extensivo, né? Muito pouco adensado, muito horizontal e que vai ocupando todo o território de uma maneira muito alastrada, muito rarefeita. Então, a solução para o problema ambiental que está colocado para as cidades brasileiras no século XXI e para São Paulo, por exemplo, seria o adensamento das áreas que já são urbanizadas, que já têm a infraestrutura urbana implementada a partir desse processo de investimentos públicos na infraestruturação dessas áreas mais centrais, de maneira a diminuir a pressão de ocupação da periferia e garantir, dessa forma, a proteção ambiental das áreas mais frágeis. Nós ouvimos a professora Ana Cláudia Castilho Baroni, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Paulo. Ela falou sobre o crescimento desordenado nas cidades. Flávia Couto, da Rádio USP Ribeirão. Muito interessante, hein? Obrigada aí, Ricardo, pela partilha, por trazer aí essas informações muito importantes para uma reflexão de como ocupar as cidades. E a gente percebe aí na mediação esse movimento de diálogo, movimento de um diálogo mais horizontalizado, um diálogo mais produtivo, e a mediação, percebe-se isso nessa proposta da mediação. Ao contrário, o que a gente vem aqui na rádio falar? Por que nós resolvemos falar da mediação em ação? É justamente isso que a gente percebe no movimento político, público, né? No trato com a coisa pública. Ela não é horizontalizada no sentido assim de decisões. É o poder público, é o poder municipal, é o prefeito, são os secretários que decidem o que é melhor para a cidade, esquecendo que a cidade não é composta só de carro, de rua, não é composta só de estrada, não é composta só de casas ou de lojas. Na cidade, principalmente, vivem as pessoas. E, interessantemente, que apesar disso ser uma coisa tão lógica, né, tão fácil de se ver, não é levado em conta. Dá a impressão de que quando você vai fazer uma estrada para um carro passar. Na verdade, você não vai fazer estrada para um carro passar, você vai fazer estrada para uma pessoa utilizar um carro para passar. É uma pessoa que estará ali. E muitas das vezes não é respeitado. Da mesma forma que quando vai se projetar uma obra pública, se entende que aquela obra pública não é para as pessoas, é para que aquilo exista, independente da vontade das pessoas que vão utilizá-la. Então, o que eu vejo na fala dessa cientista ambientalista é no sentido de que ela até começa a fala dela dizendo as cidades não têm uma ocupação desordenada, né? Elas têm uma ocupação ordenada por interesses de um grupo econômico. Essa é a questão. Acho que a fala dela principal é essa. Acontece que existe um momento desse grupo econômico de ascensão e existe um momento de caída. Nenhum grupo econômico não consegue se manter no alto, no ápice, se ele não olhar quais são os interesses ali daquele entorno, daquelas pessoas que estão ali coabitando com ele. Por isso que a gente vê, assim, dentro das cidades, como ela trouxe também, prédios que, por exemplo, um prédio de uma empresa que estava lá no ápice, daqui a pouco aquele prédio é abandonado. Aqui em Friburgo nós temos vários exemplos, né, de prédios que estão sendo mal utilizados, casas que estão mal utilizadas, locais subutilizados,
porque não há um diálogo, não há uma comunicação, não há um ouvido atento a como as coisas poderão ser melhores. Então, quando ela traz da questão de que as cidades são desordenadas, é porque elas atendem a determinados interesses, às vezes interesses muito ruins. Por exemplo, quando você vai atender o interesse de uma pessoa que está loteando uma área, por exemplo, numa área próxima a um rio, né? Tem gente que está construindo 2 metros do rio, 1 metro do rio, dentro do rio. Ele está matando não é só aquele local onde ele construiu, ele está matando toda uma região. Ele está deixando ali de ser criada uma mata ciliar, que é como eu já falei até nos outros programas, né, aquela mata necessária para guarnecer os rios, para evitar uma erosão. Então, toda essa conversa deveria ser promovida pelo ente público, por aquele que está hoje no executivo, por aquele que está no legislativo, né, por aqueles que estão aí se arvorando do direito de decidir por si próprio, não pode. Então, a coisa é pública, a coisa não é de um prefeito, a coisa não é de um vereador, a coisa não é de um secretário, né? A coisa é pública. Então, mas só que eles tomam para si. Quando um prefeito chega, ele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eles não ouvem a população. Então, por exemplo, vai dizer assim, mas é impossível ouvir a população. Não, é possível sim. Inclusive tem muita lei, tem o Estatuto das Cidades. Por exemplo, lei tem a vontade, tem o Estatuto da Cidade que fala do poder das associações de moradores. Que dê o poder da associação de moradores, que dê as associações de moradores na chamada de alguma decisão pública importante para uma cidade. Não tem. Por exemplo, numa época em que a doutora Saudade era prefeita, nós fomos convidados para uma reunião com o secretariado dela e com ela, e nós mostrávamos quais eram as dificuldades do setor imobiliário, que na época eu era corretora de imóveis, eu tinha uma administradora, representava 2 entidades, que era o Secov e a ABAD, e nessa ocasião eu percebi ali a dificuldade de ser ouvido já. Olha que doutora Saudade já tem bastante tempo que foi prefeita, e ela, na verdade, os secretariados dela não conseguiu nos ouvir. Ela dizia, na ideia dela, de que era importante que empresas grandes viessem para Friburgo, porque isso significava um crescimento. E os comerciantes menores, né? O que Friburgo hoje é feita? Ela é feita por essas grandes empresas comerciais, né? Que você vê hoje aí instalado na própria Alberto Braun, desfigurando todas as fachadas desses prédios. Tudo isso foi conversado com a comunidade. Por exemplo, nós viemos agora recentemente, né, da Inglaterra, como acho que a gente chegou a falar sobre essa diferença da Inglaterra aqui para o Brasil, falando aqui, por exemplo, lá na Inglaterra, o doutor Heródoto, né, o outro prefeito, o que ele queria fazer na Alberto Braun? Ele queria fazer na Alberto Braun vários pontos com Bougainville, a ideia que ele trouxe da Suíça, fazer ali, por exemplo, banquinhos. O que fizeram? Acabaram com aquilo tudo. Acabou. Não tem. Talvez tenha 1 ou 2 Bougainville na Alberto Braun. Ele queria fazer a Alberto Braun só uma mão única, como conseguiu fazer, né? Mas conseguiu fazer isso. Você chega na Rio Branco, você chega lá no centro do Rio de Janeiro, em que tem uma região que também não tem nem carro passando, tem o VLT. O que você vê hoje na Avenida Rio Branco? Você vê cheio de camelô ocupar aquelas ruas que era para pedestres passar. Por que isso? Não tem só uma coisa desordenada, né? Tem aí um interesse econômico, o interesse de pessoas que dominam. Aí, nessa hora, a gente tem que olhar o seguinte, esse interesse econômico que precisa ser olhado diante de um diálogo.
até para aquele que tem um poder econômico pequeno e que, juntando-se a outros poderes econômicos pequenos, vira um poder econômico brutal, como é o caso, por exemplo, de pessoas que ocupam uma rua vendendo, né, que são os camelôs. Eu não sou contra camelô, não sou contra atividade nenhuma, mas eu entendo que deveria ser uma coisa mais ordenada, né? Então, ela traz o exemplo de São Paulo e diz que as cidades não são desordenadas, que as cidades são ordenadas, né? E pode parecer que ela disse uma coisa com falta de lógica, mas se você for olhar, tem muita lógica o que ela diz, porque é ordenada principalmente por um único poder econômico que não visa a felicidade, que não visa efetivamente o bem-estar de todas as pessoas. E como é que você vai visar o bem-estar de todas as pessoas tendo a decisão apenas em duas mãos? Não tem como. Você tem que ouvir essas pessoas para saber o que é melhor para todos. Isso é utopia? Eu acredito que sim, mas é a utopia que precede todo o movimento real. Isso é fato. Realmente é interessante, né? Você falou sobre a lei conhecida como Estatuto das Cidades, né, que foi uma lei sancionada em 2001, que é a Lei 10.257, né? Isso. Que rege as políticas urbanas em todo o país. Então, ela mostra as diretrizes que os governos municipais, estaduais e federais devem tomar para garantir segurança e bem-estar à população em geral. Ou seja, transportes inteligentes e integrados, ciclovias, arborização, conscientização populacional sobre o uso dos espaços coletivos, né? Praças, ruas, parques, né, por exemplo, planejamento urbano eficiente, limpeza diária, saneamento básico e facilidade de acesso aos serviços públicos. Isso são algumas das ações para amenizar, né, e solucionar a longo prazo os problemas urbanos, né? A gente está falando aqui sobre isso porque, na verdade, os problemas urbanos... Sim. Ricardo, não te interrompendo, mas já te interrompendo, como diria o grande Jô Soares, justamente sobre isso que você está falando, a gente está tendo uma participação aqui pelo WhatsApp da rádio, quem está falando é o Gessimar. Gessimar, grande Gessimar. Isso, que apresenta agora o Animal Comunitário. Gessimar Rokitsky. Isso. De Souza. Ele está falando assim, olha, excelente programa com conteúdo importantíssimo. Precisamos de um trem ligando Conselheiro ao Cônego / Olaria e um hospital veterinário público. Estou ouvindo o programa agora. Parabéns pelo conteúdo. Olha que legal. Obrigado, Gessimar. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho com os animais, inclusive eu sou um dos colaboradores e convoco todos a colaborarem com esses serizinhos maravilhosos que não tem ninguém que os protege, eles dependem exclusivamente de nós. E o Gessimar faz um trabalho, está à frente desse trabalho, muito bonito, eu estou junto, ele sabe disso, eu e várias pessoas, e convoco a todos a olharem no canal do YouTube Animal Comunitário. Procurem lá e vocês vão saber mais sobre esse trabalho, ok? Então, veja bem, a gente está tocando nesses assuntos, por quê? Porque nós vivemos em coletivo, né? E o que agrava os conflitos entre as pessoas? O que faz agravar são a insatisfação que nós sentimos por não termos esses serviços, né, essa qualidade de vida que deveria ser proporcionada, deveria ser melhor feita pelo poder público, né? Porque se as pessoas tivessem os direitos garantidos, né, os serviços facilitados para que as pessoas pudessem viver bem na sociedade, né? Se as coisas pudessem ser resolvidas de uma forma rápida, né? Isso não ia
as pessoas iam ter menos conflito, menos problemas, né? E esses problemas afetam a saúde também das pessoas, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, né? Até chegando na saúde física. E isso é exatamente por isso que nós estamos falando aqui sobre a mediação, porque a mediação ela veio exatamente para dissolver esses cálculos criados por esses sentimentos, por essas emoções que ficam dentro de cada um, causados por essas insatisfações, no qual não vemos uma forma de solucionar. Então, a mediação ela é muito importante nisso, mas é importante também a gente tocar o que causa tudo, o que está causando todos esses conflitos, essas insatisfações dentro das pessoas, né, do ser humano, né? Então, por exemplo, entre os problemas urbanos, né, nós podemos classificar diferentes grupos, né, como problemas sociais, como falta de moradia, violência, pobreza, né, problemas ambientais, enchentes, alagamentos, excesso de lixo, poluição sonora, visual, como Terezinha falou aqui, cada um bota qualquer tipo de letreiro, constrói de qualquer jeito, o ar, né, e poluição do ar e dos rios. Também há problemas socioambientais, como a ocupação irregular das encostas, causada por um problema social, falta de moradia, e que pode acarretar em deslizamento de morros, um grave problema ambiental, entendeu? Aqui eu queria colocar, nós falamos muito nos programas anteriores sobre a comunicação, né, deficiente, né, que também é um problema muito sério que existe, né, e a falta de informação, falta de recursos, diferenças de personalidades. Queria que você falasse agora um pouco como que a mediação trata a diferença de personalidades. Por favor, Terezinha. Muito parabéns. Hoje o rapaz veio, olha, Lula, tá melhor do que seu programa aí do rock, hein? O cara veio, ó, tinindo. Não, melhor não. Brincadeira, Lula. O seu programa é maravilhoso. O programa do Lula... eu não sou fã de rock. Eu adoro o programa do Lula, tenho assistido. Mas olha, eu assisti 3 programas, gente, é imperdível. É legal, uma questão cultural, a questão de quebra de paradigma aí para eu que sou assim um pouco fora da caixinha, né? Tem coisas que eu não gosto, né? E nem parece que eu sou mediadora, né? Mediadora a gente tem, como ele falou, a diferença das personalidades. Então, pegando o gancho aí do programa do Lula, o rock, por exemplo, olha que coisa mais integrativa, né? Olha que coisa muito legal. Eu achei muito legal aquelas bandas, o momento que as bandas começaram, aquilo. Então, a mediação é meio isso, essa coisa que você trouxe aí, que você perguntou, como a mediação pode ajudar nessa diferença das personalidades, e é justamente esse mosaico, né? Esse mosaico, assim, plural, essa coisa linda que são as pessoas e que somos tão desprezados. Vai ver que aqueles caras do rock que colocam aquelas coisas, vai ver que é por isso. Pô, que o pessoal me ouve. E aí eu fiquei pensando nisso aí, juntei com o programa do Lula, mas eu achei que hoje o rapaz veio preparado, hein? O Ricardo França hoje veio bem preparado. Fala aí, Ricardo, eu te cortei aí, você estava me cortando, o que você queria falar mais? Então, a diferença de personalidade, vamos botar assim, por exemplo, na mediação empresarial, tá? Vamos falar de mediação empresarial. As diferenças de personalidade, elas geram conflito nas empresas, nas relações humanas. Isso atrapalha a produtividade. Como que a mediação enxerga isso, né? Então, com relação à questão da mediação nas empresas, né? Vamos trazer aqui para a Rádio Comunidade. Já pensou se a Rádio Comunidade não nos aceitasse aqui?
e não respeitasse cada programa, né, não ia ter rádio comunidade nenhuma. A empresa é mais ou menos isso, né? Uma empresa precisa respeitar, para poder manter a sua produtividade, os valores daqueles que a integram, né? Por exemplo, o diretor, o gerente, o operador de máquinas, aquele que vai comercializar o produto, ou então aquele que vai prestar o serviço diretamente ao cliente. Todos eles precisam ser respeitados dentro das diferenças. Só que dentro de uma empresa você tem que fazer uma diferença bem interessante. Não é porque eu gosto de usar calça jeans e uma blusa sem passar, velha, que eu tenho que impor essa norma à empresa, né? A empresa também tem a sua personalidade, porque cada empresa tem um objetivo, né? Tanto que quando você vai fundar uma empresa, está lá, objeto social. O que aquela sociedade quer fazer? O que aquela sociedade vai prestar serviço? Então, você tem que se integrar. Nós costumamos muito a dizer que, assim, estamos muito acostumados a sermos mimados, né? O pessoal é muito mimado. Brasileiro, eu acho, muito mimado. Se não for desse jeito, eu saio. O que ele vai fazer? Ele vai largar o emprego e vai embora para sentar no botequim para tomar cerveja? Né? Ou então vai acordar 10 horas da manhã, ou vai ficar vendo série a noite inteira. Então, quando você fala de uma empresa, você tem que olhar também, quando você vai prestar um serviço àquela empresa, que você vai se inserir ali, você vai ser o funcionário daquela empresa, você também tem que ser tomado pela responsabilidade. Então, juntar isso tudo, o interesse da empresa e com os interesses dos funcionários, com essas diferenças de personalidades, nos remete também a uma cidade. E precisa ser respeitado. Então, da mesma coisa que nós temos movimento ascendentes e movimentos que vai descendo, digamos assim, perdendo a produtividade. Numa cidade, nós temos também numa empresa, porque não há uma coordenação. Às vezes a empresa começa a se perder pela própria falta de determinação, pela própria forma de orientação e organização e de tratamentos claros com os funcionários. Muitas das vezes o funcionário não sabe o que aquela empresa quer, o que ele está fazendo ali. Então, por exemplo, reuniões frequentes para ouvir os funcionários, reuniões, por exemplo, em que você reúna a diretoria, que você reúna a gerência e que reúna todo mundo numa escala mais horizontalizada, em que todos tenham chances de falar, que não seja hierarquizada a conversa. Isso aí, através de uma conversa dirigida, um diálogo dirigido, ali com o mediador ali presente, faz muito sentido e é muito interessante, né, que isso seja observado, porque não só a questão da personalidade, mas a questão cultural, né? Então você tem numa empresa pessoas que têm religiões diferentes, culturas diferentes. Então nós estamos falando de empresas aqui que têm cultura de uma única cidade, mas hoje com a globalização nós falamos de empresas que têm pessoas, culturas, por exemplo, do mundo inteiro. Você tem às vezes uma empresa canadense que tem funcionários do planeta inteiro, né? Inclusive operando, ou funcionários que estão vendendo o produto, né, que estão agindo online. Então, é importante aí o respeito à cultura, não só a responsabilidade, né? Isso aí é bem importante. Terezinha e Ricardo, a gente tem uma participação aqui no YouTube, eu acho que é com relação à sua fala inicial sobre a gestão municipal. Sim. O Marcos Vinícius Azevedo está falando assim, de um hospital que não vale nada. Desculpa, gente, eu estou rindo, mas realmente, gente... E a gente tem outra participação aqui, só que agora na live do Facebook. Sim. Que é o Sandro Barcelos. Ele está dizendo o seguinte: bom dia, doutora Terezinha e senhor Ricardo. E bom dia, meu amigo Lula Siqueira. Isso aí, bom dia, Sandro. Bom dia, Sandro.
Bom dia. Olha só, gente, eu estava aqui, assim, esses dias todos pensando o quanto somos movidos pelos encantamentos, né? Quando você tem o voto, né, dá um voto a um prefeito, quando você dá um voto a um vereador, vocês dão a ele não só a direcionamento da cidade, mas vocês dão a ele um voto de confiança, né? Esse encantamento que surge aí nas eleições não é uma situação em que você diz para a pessoa, olha, dirija-me. Não, é um encantamento em que você diz assim, olha, eu estou confiando em você. E normalmente os políticos, eles não correspondem a esse voto de confiança. E por que eles não correspondem? Porque não há diálogo. Há apenas uma situação verticalizada, momentânea e de interesses momentâneos e sem reflexão alguma. De interesses que, olha só, gente, uma coisa é eu ter o interesse pensado, refletido, dialogado. A outra coisa é eu ter aquele interesse momentâneo, aquele interesse efusivo, aquele interesse eufórico, tá? Em que eu não sei o que vai acontecer, eu não medi as consequências, eu não pensei, eu não ouvi o outro, então eu não me coloquei no lugar do outro, e é isso que acontece. Por exemplo, quando eu ri aqui do hospital, por que eu ri? Gente, é porque isso é falado há muitas décadas em Nova Friburgo, é falado há muitas décadas no Brasil, é falado há muita década em toda a região. E nunca se chega a lugar nenhum. Nunca se chega a um lugar de excelência, que é uma coisa simples, é um tratamento médico digno. Agora, eu não estou aqui para dizer como fazer. Sabe por que eu não estou aqui para dizer como fazer? Porque nem eu sei e nem o ouvinte sabe. Nem eu sei, nem ele sabe. E a gente nem sabe. E as pessoas que estão decidindo por aí também não sabem. Esse é que é o grande problema. Nós estamos passando por uma carência de conhecimento antes de decisões. Nós temos decisões que a gente não sabe por que o cara decidiu aquilo. É apenas porque sentou aí num jantar com fulano e o outro vai ganhar uma grana, vai ganhar um dinheiro, vai não sei o quê, daqui a pouco descobre a falcatrua dele. E isso aí, gente, nós estamos assim precisando de vergonha na cara. Nós estamos precisando de gente que tenha sensibilidade suficiente para falar, gente, eu não quero pagar mico, eu não quero daqui a pouco estar no noticiário, eu não quero daqui a pouco ficar com vergonha do meu vizinho. Mas sabe o que acontece? Eles estão apostando na nossa memória curta, estão apostando de que nós vamos sofrer e vamos esquecer. Então, e por que isso acontece? Esse é que é uma resposta de $1 milhão, tá? Essa resposta é de $1 milhão, e eu acho que eu estou prestes a ganhar essa resposta, esse prêmio aí de $1 milhão. Vocês pensam que não? Sabe por que eu acho que eu estou prestes a ganhar? Porque eu estou aqui nesse programa Mediação em Ação, chamando o prefeito para consertar essa rua, e ele não vem, entendeu? Ninguém vem consertar a rua, ninguém vem consertar bueiro, ninguém escuta nada. Então, por que eu respondo e por que eu mereço esse $1 milhão? Porque a mediação está aí, a mediação pode ser implementada dentro do serviço público, a mediação pode ser implementada dentro da empresa, e a mediação não é uma ideia apenas, a mediação é uma atitude de diálogo, uma atitude de ouvir, de ser ouvido, uma atitude de valorizar e reconhecer o outro. Então, por exemplo, na hora que o prefeito vier aqui e consertar essa rua, nós vamos precisar chamá-lo aqui para agradecer ele em público, não é não, Lula? Não, Ricardo? Não é? Com certeza. Então, por exemplo, o que Gessimar trouxe, a questão do trem, que ele disse que é necessário. O doutor Heródoto foi lá na Suíça, até, coitado, tomou um tombo lá no metrô, depois ele se acidentou, nunca mais recuperou a saúde, mas ele foi lá para isso. Enquanto que aqui no Friburgo, ficava todo mundo contra a ideia dele. Entendeu?
Ninguém deu ouvido para o cara. O cara foi lá sozinho, e você sabia que quando ele foi, poderia, no caso, ele foi oferecido para ele, vai com pessoas para te ajudar. Não, eu não vou gastar o dinheiro da prefeitura, eu vou lá sozinho. Foi só ele, a filha e a esposa, e acabou se machucando. Mas essa ideia aí é uma ideia muito legal, essa ideia do trem, né? A ideia do hospital veterinário, a ideia de um hospital humano de qualidade, né? Eu tenho, gente, um artigo que eu escrevi, quem quiser acessar, pode ir lá no Recanto das Letras, tá? É um site que até, inclusive, quem quiser escrever, pode escrever também, que é um site bem democrático. Eu escrevi a história de um passarinho que morreu e de um gambá, um filhotinho de gambá que morreu. O título dessa crônica é Ele Morreu. Por que ontem eu estava relendo? Nossa, eu achei assim, de uma clareza tão legal aquela minha escrita. Eu não estou sendo vaidosa, gente, é uma coisa assim, que a gente tem que aprender a se valorizar também, tá? Essa história de dizer que eu não mereço elogio ou não mereço me auto-reconhecer, isso é coisa aí da época medieval, né? Que tinha escravo, eu não sou escravo de ninguém, então eu sei o meu valor. Então vamos esquecer, vamos nos elogiar, que é muito legal. Por que eu falei isso? Porque tem tanta coisa acontecendo e que a gente aponta só o dedo para o outro e esquece aquilo que nós deveríamos fazer, sabe? Por isso que eu digo que a mediação, ela vai, inclusive, permitir que você se olhe, porque é no diálogo, é na conversa do pé de orelha, é na conversa em volta de uma fogueira, é numa conversa perto em hora que você está cozinhando, é numa conversa quando você vai tomar um café, são nessas conversas que você vai crescendo, é nessas conversas que vão as coisas acontecendo. Então, por isso que eu entendo que a resposta está no diálogo, tá? Por isso que eu mereço esse $1 milhão. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu já tenho 64 anos, né? E morei em Brasília quando eu tinha 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. E eu me lembro que até a minha adolescência, voltei para o Rio de Janeiro com 12 anos, e não existia, por exemplo, plano de saúde. Os hospitais, eles davam atendimento de qualidade, hospital público. Estudei também, na época era primário, né? Hoje é educação infantil e ensino fundamental. Ensino médio. Eu estudei em colégio público e tive um ensino de muita qualidade. E hoje a gente vive num país, entendeu, com uma diferença, uma diferença de desigualdade social imensa, onde a única oportunidade que você tem para sobreviver com dignidade é pagando um plano de saúde ou pagando uma escola decente para o seu filho. Ganhando o que você ganha, com um salário mínimo desse que não dá para praticamente sobreviver. Então, nós estamos realmente sendo exprimidos pelo poder público, né? Agora vamos lá ver o salário deles lá, né? Dos poderes, né? Como é que são. Procurem aí saber como é que é, e vocês vão ver bem a diferença, né? Então, eu estava aqui, queria falar aqui sobre, voltando à parte empresarial, né? Eu acho legal, bato palmas para as empresas em que ficam preocupadas com a capacidade de cada profissional que está ali para exercer a sua função, e não porque ela usa um piercing, uma tatuagem, ou porque ela é diferente, porque ela é roqueira, ou porque o outro... E também é legal quem gosta de usar um terno, olha aí, uma gravata, Lula, pegou você. Quem gosta de usar uma roupinha diferente, passada, como você falou. Parabéns também. Mas também, se a empresa coloca uma norma, a pessoa também tem que aceitar, não pode chegar lá de qualquer jeito, né? Nem de um lado nem de outro, né? E você tem a opção também de trabalhar lá ou não, né? Eu, por exemplo, estou falando isso, que eu vi vocês
comentarem, né? E eu tenho isso em casa, né? A minha filha, por exemplo, ela tem tatuagem, tem piercing no nariz e conseguiu, ela não se adaptava a alguns empregos. E arrumou um emprego numa multinacional francesa que aceita, ela chega até de skate lá na empresa e hoje ela até é chefe de departamento lá. Então as pessoas se aceitam, mas ela respeita, há um respeito entre as pessoas, aceitam as diferenças, né? A questão do resultado, né? O trabalho dela é importante para a empresa, não importa, porque assim, de repente, usar piercing, tatuagem, daqui a pouco pode ser isso uma coisa de todos, né? A gente não sabe. A questão é o seguinte, é respeitar a individualidade de cada um, mas esse indivíduo se inserir na sociedade de uma forma também pelo diálogo, pelo respeito e mostrando a sua capacidade profissional, né? É uma questão também de não hierarquizar as atitudes, né? E os comportamentos, também tem isso, né? A gente fala muito de hierarquia de posto, mas tem hierarquia de valores. Por exemplo, o valor que eu tenho da vida é o melhor. Cada um tem seu valor e todos são melhores para si, todos são melhores para uma comunidade, todos são melhores para um grupo, para uma cidade, para uma família, depende, né? Depende aí do respeito, isso que eu acho que devemos sempre levar em conta, né? Então, a capacidade profissional, ela é importantíssima, né? E o respeito às regras da empresa também, né? É verdade. Então, você falou muito em comunicação, a comunicação é mediação, e a mediação, se for recrutada dentro de todos os setores públicos e particulares, eu acho que ia trazer bastante consciência e mudança para a sociedade, né? Porque quando as pessoas ficam frustradas, estressadas, irritáveis, né? Ficam bastante propensas aos conflitos, né? Então, a mediação, ela ajuda, né, a identificar a causa desse estresse, né, na sociedade, no trabalho, na família, né, e ajuda com que os seres possam identificar, tomar consciência e daí tomar a decisão, né, pelo próprio livre-arbítrio de fazer a grande mudança, né, interna, né. E aí você está antecipando possíveis conflitos mais graves na sociedade, como hoje acontece, né? Conflitos, né, que aí então a mediação, ela é fundamental. Gente, vamos conhecer a mediação. Eu sei que tem muita gente por trás que não quer a melhoria da sociedade, porque eles se alimentam, eles se aproveitam da falta de consciência, dessa estrutura que não dá oportunidade a ninguém se comunicar, a ninguém tentar se melhorar, você não encontra uma porta para isso, né? A mediação, ela abre, ela cria essas portas, esses portais para que haja essa mudança, né? Porque tem gente que se aproveita disso, ok? Ok, Lula, nós estamos encerrando aí o programa? Está quase na hora, vocês têm mais 2 minutinhos. Então, vamos aproveitar aí os 2 minutinhos para dizer o seguinte. Primeiro, uma mensagem da pura existência do bem. Qualquer coisa ao contrário é a ausência dele, tá? Não existe nada mais do que isso. Isso é uma mensagem que eu queria deixar para reflexão e queria deixar 2 pedidos aí para a nossa audiência, nosso ouvinte, quem está nos ouvindo, que leve a nossa mensagem ao prefeito para que ele possa aqui visitar a Rua Frossard e a Rua João Eringer, ou pedir o seu secretário de obras, ou alguém que possa vir aqui ver quantos buracos que tem na rua, isso aqui vai estar perigoso, a Rua Frossard também, aí pedindo aí que esse ouvinte que tem contato com o prefeito, que possa pedir a ele, ou ele mesmo, né, se estiver nos ouvindo. E o outro pedido que eu estou fazendo é que se alguém tiver receita, que traga para a próxima
para o próximo programa, mande aqui pelo WhatsApp da rádio, que eu vou passar a receita aqui no ar na semana que vem. Muito obrigada a todos, um dia maravilhoso, cheio de luz, cheio de paz e harmonia, e vamos que vamos. E sexta-feira tem rock na parada, né? Sexta-feira, 8h da noite, um programa muito interessante, muito bom, no comando aí do Lula. Temos também o programa, vários programas aqui do Animal Comunitário. E vamos seguindo, gente. Uma boa tarde. Hoje, na sequência do programa Mediação em Ação, Terezinha e Ricardo, tem o programa de Papo pro Ar, apresentado e produzido pela Daniela Eljaic, lá da Carolina do Sul. Olha, opa, que legal, que Carolina, um abraço para você, que com certeza está nos ouvindo. Muito bom programa para você, esteja conosco. Um beijo para todos, um abraço fraterno e que a luz possa penetrar no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Ok? Encerra-se agora o programa Mediação em Ação com Terezinha Henriques.